Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, vai chegando o final de ano, as pessoas vão perguntando sobre a questão do Fundef, o Fundo de Desenvolvimento e Educação na Valorização dos Profissionais do Magistério. É muito importante a gente discutir que nós temos o Fundef e também o Fundeb, pessoal. E alguns estados da federação já estão efetuando o pagamento do Fundef. Você que é servidor do estado de Minas Gerais, eu já pesquisei aqui nas redes sociais, pesquisei também notas da imprensa sobre pagamentos que estão sendo efetuados em todos os estados da federação e eu vou divulgá-los aqui para vocês. O canal da Educação também teve acesso a dados importantes do precatório do Fundef, pessoal, lá do site, que fala sobre os repasses. Nós vamos falar de recursos aqui e de municípios que já receberam o Fundef e eu quero saber a sua posição. Inclusive, vários municípios no estado de Minas Gerais. Mas a questão é, quando é que nós teremos o pagamento do Fundef no estado de Minas Gerais para o pessoal da rede estadual de ensino, para o pessoal das prefeituras aqui, muito especialmente, diversas aí no estado de Minas Gerais, que nós temos mais de 5 mil municípios, né? E eu quero saber se você recebeu ou não o pagamento do Fundef. Por isso que é bom você compartilhar esse vídeo com todo mundo. Precatórios do Fundef. Saiba em quais estados professores têm direito a receber o pagamento. Essa nota aqui é do jornal Povo, pessoal, que eu apresento na tela para vocês nesse momento, onde vai dizer o seguinte, ó, pelo menos 8 estados ou já receberam ou devem receber em breve precatórios do Fundef. Claro que vão citar aqui alguns estados da federação. Nós temos aqui a nota do jornal Povo e eu vou apresentar essa leitura na tela para vocês, porque é importante, pessoal. Olha o que está dizendo aqui, presta atenção nessa informação. Pelo menos 8 estados movem ações para receber os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Público, pessoal, Fundef. Em alguns locais, professores já receberam a primeira parcela, inclusive o canal de Educação teve acesso a sites, pessoal, onde o servidor, em alguns estados da federação, eles conseguem pesquisar qual é o valor que ele terá direito para receber. Em Minas Gerais, a situação é crítica, porque ela anda ajuizada, está processando. Eu vou encerrar esse vídeo aqui mostrando para vocês como que está até agora a situação do estado de Minas Gerais no tocante à rede estadual de ensino. Olha, pessoal, em alguns locais, professores já receberam a primeira parcela e estão em processo para o recebimento da segunda. Em outros, os profissionais ainda lutam para tentar receber estes valores. Esses precatórios, pessoal, são frutos de lutas judiciais que terminaram obrigando a União a corrigir para cima os seus cálculos e complementar sua participação no Fundef. O Fundef foi um fundo implantado nacionalmente entre 1998 e 2006, em que 15% da arrecadação global de estados e municípios ficaram reservados exclusivamente para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu pessoal do magistério. A base do valor recebido por cada localidade, ela dependia do número de alunos matriculados constantes no último censo escolar. No entanto, alguns municípios notaram que na vigência do Fundef havia discrepâncias nos valores que a União deveria enviar e no que de fato foi encaminhado no período que o fundo existia. O erro aconteceu em decorrência de cálculos incorretos realizados pela União na aplicação do valor médio anual por aluno. Os entes federativos afetados, eles entraram com ações judiciais. A gente percebe aí, por exemplo, São Paulo, né, que entrou com essa ação, vou mostrar para vocês, que terminaram obrigando a União a corrigir os cálculos. Essa complementação, ela foi feita por meio de precatórios, títulos que reconhecem dívidas de sentenças transitadas em julgado contra a administração pública. E aí nós vamos apresentar alguns estados, pessoal, que têm direito a receber o precatório do Fundef, né? Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos falando aqui também, pessoal, inclusive com contato aqui para você fazer pesquisa, né? Pernambuco, nós temos aqui também Ceará, Bahia, pessoal, também com essa situação, o Amazonas, Piauí, Alagoas, Maranhão. Então são alguns dados aqui importantes que o canal de Educação está trazendo para todos vocês. Lembrando, pessoal, que essa matéria aqui, ó, ela foi divulgada no dia 26/6/2023. Portanto, não está muito distante assim não, tá, pessoal? É isso aí. Mas se você pesquisar nas redes sociais aqui, andei no site aqui pesquisando, olha para você ver, governo do Rio Grande do Norte anuncia que vai pagar precatórios do Fundef para servidores da educação nesse sábado. Nós temos várias informações aqui, inclusive o Sindiúti MG, ele pautou uma audiência, né,
fez um debate público, mais tarde a deputada Beatriz Cerqueira fez uma audiência tratando sobre os pagamentos dos precatórios do Fundef, tá, pessoal? E Fundeb também, mas muito especialmente em relação ao Fundef. E nós tivemos aí uma determinação, uma orientação, e eu vou divulgar para vocês daqui a pouquinho um vídeo bem curtinho e um resumo do que aconteceu nesta plenária e como que anda a situação do estado de Minas Gerais. Olha só, precatórios serão encerrados de acordo, 9 bilhões, julgamentos precatórios do Fundef é suspenso, né? Já houve essa situação, né, pessoal? Isso é nota de 2021. Precatórios do Fundef 2022, entenda como foi feito o cálculo individual ao abono, pessoal, aí Pernambuco. E aí nós temos várias informações aqui sobre o pagamento. A Bahia, né, a Advocacia Geral da União negocia acordo com a Alagoas para pagar precatórios da educação. E você não vê absolutamente nenhuma, quase que nenhuma matéria sobre o estado de Minas Gerais. Nós temos aqui precatórios do Fundef, divulgada a lista de profissionais da educação de Alagoas aptos a receber o benefício. Nós já vimos aí Piauí, dentre outros estados da federação. Se você passar aí, pessoal, olha, você vai vendo pela câmera aí, você vai vendo aí na tela para vocês nesse momento, né, toda essa informação em relação ao pagamento desse fundo importante. Então, eu vou continuar divulgando para vocês aqui. E aí, de cara, fui pesquisar, né, essa questão dos precatórios do Fundef de maneira atualizada. Encontrei este guia aqui em PDF, lá do Tribunal de Contas da União. E aí, pessoal, olha que interessante aqui. Desde 2017, o Tribunal de Contas da União tem firmado entendimento sobre destinação de recursos recebidos pelos municípios a título de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, chamado Fundef. De acordo com o tribunal, os recursos do antigo Fundef, atualmente Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, ainda que oriundos de sentença judicial, devem ser destinados exclusivamente à manutenção e ao desenvolvimento, pessoal, da educação básica. A jurisprudência da Corte do Tribunal de Contas, né, também veda a sua utilização para pagamentos de abonos, indenizações, salários, tá, pessoal? Fica atento aí, passivos, trabalhistas ou previdenciários, remunerações aos profissionais da educação, né? Ou pagamento de honorários de advocacias, ou o jeito que tá aqui. E aí vem contando a história aqui dessa ação, né, que começou, ao que parece, em São Paulo, ajuizou uma ação civil pública, tem o número aí na tela aí para você acompanhar, em 99, pedindo que a União ela fosse condenada a ressarcir o Fundef no valor correspondente a toda a diferença entre o valor mínimo definido, conforme o critério do artigo 6º, parágrafo 1º da lei do Fundef, pessoal. Presta atenção nisso aí, tá? E aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 98, acrescido dos consectários legais. Essa ação foi julgada parcialmente procedente em primeira instância para condenar a União no tocante ao ressarcimento do Fundef. O TRF da Terceira Região manteve a disposição contida na sentença, né? As diferenças pleiteadas existiram porque a União definiu o valor mínimo anual por aluno, apenas corrigindo o valor definido para o exercício anterior, sem observar a obrigatória razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental do ano anterior, contrariando o comando contido no artigo 6º, parágrafo 1º já citado. O levantamento realizado pelo Ministério Público de Contas e a Controladoria Geral da União do Maranhão, nas publicações de contratos dos Diários Oficiais do Maranhão, apontou a existência de 112 contratos celebrados por 110 municípios no período de 31/10/2016 a 31 de janeiro de 2017 para recuperação judicial de diferença de valores do Fundef, referente ao período de 98 a 2006, em decorrência de cálculos incorretos realizados pela União na aplicação do valor médio anual por aluno. E aí encerra dizendo aqui que os objetos padrão dos contratos foram serviços jurídicos especializados na área financeira para o recebimento de valores recorrentes da diferença do Fundef pela subestimativa do valor anual mínimo por aluno, quando do cálculo da complementação da União. Foi a partir deste levantamento que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Maranhão, o Ministério Público de Contas do Maranhão apresentaram uma representação junto ao Tribunal de Contas da União com pedido de medida cautelar
acerca de irregularidades na destinação de recursos do Fundef provenientes de precatórios. E aí, pessoal, me chama a atenção aqui este painel, vou até diminuir a tela aqui para vocês, onde está escrito assim, ó, conforme o painel de dados dos precatórios do Fundef, os estados que já receberam precatórios referentes ao fundo são Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e São Paulo. Esses são os estados que, de acordo com o painel de dados dos precatórios do Fundef, já receberam precatórios referente ao fundo, tá, pessoal? Ah, mas aí no seu município você não recebeu, não? Então a gente fez o seguinte, o canal da Educação clicou aqui em Tribunal de Contas da União para dar uma pesquisada nesses precatórios do Fundef. Aqui a gente tem informações importantes, vou deixar esse link disponibilizado para vocês. Aqui tem uns acórdãos, tá? Mas me chamou a atenção que esse ponto, informações públicas sobre precatórios do Fundef. Aí você vai clicar aqui, ó, distribuição de depósitos por UF, tá, pessoal? Então, presta atenção porque aqui é contas.tcu.gov.br/ords/f. Então, fica atento aqui, ó. Clicamos aqui em distribuição de fundos, tá, pessoal? Vamos voltar aqui, ó, distribuição de depósitos por UF. E a gente tem essas informações aqui, ó. Nós temos o valor depositado por UF. Nós temos o número de entes beneficiários por UF. Nós temos aqui o número de depósitos realizados por UF e nós temos o percentual de valores depositados por tipo de beneficiário. E aqui temos Minas Gerais, pessoal, R$ 33.879.093,36. Pode clicar aqui para você ter acesso ao relatório. E aqui nós temos aqui os municípios com detalhe aqui em relação ao CNPJ do beneficiário. Foram 47 depósitos feitos para Andradas, Arantina, Bocaína de Minas, Bom Sucesso, Brumadinho, Cabeceira Grande, Cabo Verde, Capinópolis, Carrancas, Central de Minas, Centralina, Chácara, Confins, Conquista, Diamantina, Dom do Viçoso, Ferros, Florestal, Franciscópolis, Guapé, Inibutaba, Itamarandiba, Itamonte, Mesquita, Morro da Garça, Patos de Minas, Perdigão, Pitangui, Raul Soares, Recreio, tá, pessoal? Temos 3 aqui, Rio Paranaíba, Santa Rita do Sapucaí, Santana do Jacaré de novo aqui, é outros processos, São Gonçalo do Abaeté, Serranos, Tocantins, e não para por aqui, tá, pessoal? Porque nós vamos voltar lá para apresentar mais dados aqui. Portanto, 33 milhões, quase 34 milhões depositados aqui. Foram 47 depósitos aqui que o canal da Educação identificou. E aí a gente clica aqui em Minas Gerais, número de municípios são 39 municípios. Vamos ver o relatório aqui. Eu não vou repetir todos eles aqui, o valor eu já apresentei, mas aqui você obtém informações, pessoal, sobre a situação do seu município, quem foi beneficiado aí direitinho. E aqui os depósitos judiciais também, né, mais detalhamento, né, em relação a essa situação aqui. Olha, pessoal, eu vou deixar todo esse link disponível para que você possa acompanhar e entender um pouco sobre essa situação aqui, que é do Fundef, em vários municípios aí no estado de Minas Gerais, mas me chama a atenção, volto no texto aqui, pessoal, em relação aos pagamentos do Fundef, né? Então você tem 3 opções aqui, e a distribuição de depósitos por estado está aqui, tá? Fica atento aí, porque qualquer coisa você dá uma paradinha no vídeo, dá uma pesquisada aí, porque são informações importantes que o canal da Educação está trazendo para todos vocês no momento em que nós estamos encerrando o ano, né? Hoje é 13/11/2024 e as pessoas perguntando sobre como que andam os precatórios em Minas Gerais, os precatórios do Fundef, que você tem direito. Você, professor da rede estadual de ensino, você que é professor também da rede municipal, você tem direito aos precatórios do Fundef. E eu gostaria de perguntar para você como que anda a situação aí. Se você já recebeu, coloca nos comentários. Vamos fazer esse vídeo circular, pessoal, porque eu estou trazendo informações importantes sobre o Fundef. E agora vou voltar em Minas Gerais, que eu quero te apresentar agora, nesse momento, pessoal, nesse exato momento, né, um resumo de como que anda a situação de Minas Gerais
e para isso vou trazer aqui o procurador do Estado, né, para falar sobre Minas Gerais em relação ao Fundef. Foi uma audiência que aconteceu na Assembleia Legislativa, eu pude acompanhar. Na época nós tínhamos lá a deputada Beatriz Cerqueira, Lohana Macaé, que hoje é ministra de Direitos Humanos, né? E nós tivemos também a participação do Procurador-Geral do Estado, e ele estava comentando sobre como que está a situação do Fundef em Minas Gerais. Por ocasião, a Denise Romano, que é coordenadora-geral do Sindiúti MG, também esteve presente fazendo uma denúncia que considerei gravíssima sobre uma colocação por ente do governo no Conselho da Educação, Estadual da Educação, falando sobre essa questão do pagamento do Fundef. Que um professor, se recebesse os valores tal qual estavam lá sendo divulgados, que seriam valores milionários, tá, pessoal? Essa que é a informação. Mas me chama a atenção que Minas Gerais até hoje não disponibilizou nenhuma plataforma nas redes sociais para que você pudesse consultar. Então eu gostaria de sugerir nesse momento, pessoal, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que ela pudesse fazer uma audiência, mais uma audiência, né, para cobrar do Estado como que andam os precatórios do Fundef em Minas Gerais, porque nós precisamos saber. É preciso saber como é que andam, porque já se passaram alguns anos, desde a última audiência, vamos dizer que passaram alguns anos mesmo, né? Desde a última audiência sobre o Fundef, o Sindiúti já tinha promovido aí, junto na Assembleia Legislativa também, um debate sobre os precatórios do Fundef. Mais tarde gerou uma audiência e a gente quer saber como é que anda o Fundef em Minas Gerais, porque nós temos aí muitos trabalhadores não relacionados à questão do Fundef. A gente sabe que Fundeb em Minas a gente não vai falar, porque o Fundeb e os trabalhadores administrativos também passam a receber. Fundef não. Fundef somente professores, efetivo, contratado que atuava na época lá, pessoal. Mas o Fundeb não. O Fundeb ele abre um pouco mais esse leque aí, distribuindo esse recurso, portanto, para o pessoal do administrativo, que também tem recurso a receber, tá, pessoal? No Fundeb. No Fundef, não, porque essas correções foram feitas, ao que parece são valores bilionários, e segundo o procurador, nós temos 50% de chance de vencer esse processo, 50% de chance de sair derrotado aí. Mas vamos ver o que nos espera. Então a sugestão que o Canal da Educação está dando é que seja feita logo uma audiência na Assembleia Legislativa para que pudéssemos discutir como que andam os precatórios do Fundef. Sei que tem muito problema para resolver, tem a questão do IPSENG, tem a questão do Projeto Somar, tem muita situação, né? Regime de recuperação fiscal em Minas Gerais, a questão da dívida, né? Tem a questão do governo atual, mas precisamos entender como que anda esse processo aí. Então, uma sugestão do Canal da Educação é que se faça uma audiência na Assembleia Legislativa ou um debate sobre a questão do Fundef no estado de Minas Gerais, como que anda essa questão, hein? Chamar o advogado do Sindiúti, chama aí o pessoal, a Denise Romano, chama aí também o Procurador-Geral do Estado, para poder se posicionar em relação aos precatórios do Fundef, como que anda essa situação, tá bom, pessoal? Vamos acompanhar então em sequência o vídeo lá do procurador comentando sobre o Fundef em Minas Gerais. Segue o vídeo na tela para você. Hoje a gente está numa situação em que o Estado, então, a partir desse cálculo que foi feito, entrou definitivamente com a execução, cobrando da União, os valores são públicos, estão na ação, né? E a União teve um prazo para fazer a defesa e eu também não tenho conhecimento da defesa, em tese, assim, do que foi feito. Sei que, provavelmente, é o que normalmente se faz, o devedor diz, não devo isso tudo, né? Ou não devo nada disso, já paguei. Me parece que a União, a opinião dela, a posição dela, não devo nada, então eu já paguei tudo que eu tinha que pagar para o Estado de Minas Gerais, então nós estamos agora diante de um contexto que é probatório, né? A gente vai entrar numa fase agora do processo, o Estado apresentou a impugnação a essa fala da União, que é uma réplica, na verdade, né? A gente propõe a execução, a União diz que não deve, por que não deve, e o Estado faz a réplica. E agora o processo está concluído para o ministro, que é o ministro Edson Fachin, e a gente vai entrar numa fase do processo que é estritamente probatória, né? Na nossa visão lá da GE, é um processo que ainda demora um tempo, então eu acho prematuro, e eu já respondendo a sua pergunta sobre
ter se falado na reunião do Fundeb sobre valores e quem receberia, na minha visão, é prematuro dizer qualquer coisa a respeito de valores a serem pagos, quem vai receber, porque nós não temos certeza nenhuma de que o Estado vai efetivamente obter sucesso na execução. É o que a gente quer, é o que a gente quer, é o que a gente espera, é o que a gente espera. Qual o valor? Não tem a mínima condição de dizer, né? O valor que a gente cobra é X, o valor que a União diz que deve é menos X. Então, a gente agora vai entrar numa fase de produção de prova. Provavelmente, a gente deve entrar também numa fase de prova pericial. Não sei, a gente ainda não discutiu a respeito disso, mas é provável, porque é um valor alto, são valores altos, né, Dia 3 na de casa março, de bilhões. ocorreu uma reunião ordinária do Conselho do Fundeb. Nós, do Sindiúti, temos assento no Conselho do Fundeb. E a fala, eu vou ler. A fala que foi feita por um representante da Secretaria de Educação no Conselho do Fundeb, por um cargo de segundo escalão, um subsecretário, foi de que eram recursos milionários que as pessoas receberiam, que, de acordo com os cálculos feitos, alguns receberiam 1 milhão, e ele ainda disse que seria parecido com acertar na Mega Sena. Os demais, vou olhar para a Denise, pedir desculpas em público, né, do que ocorreu, da forma, utilizada as suas palavras, da forma jocosa, como foi colocada pelo subsecretário, não vamos dizer nomes aqui, mas como forma colocada pelo subsecretário, e para além, todos nós temos essa ciência, né? Isso como disse a deputada Beatriz, isso é um recurso público, então a gente tem que tratar com a devida seriedade a forma como, né, foi colocada na reunião do Confundeb, né, de que os valores seriam milionários, e os valores, para além de milionários, como a gente discutiu aqui, né, sem atualização, são bilionário, né? Quem dera que fossem bilhões, mas é bilionário, e dependendo da forma como for feita essa distribuição, pode ser que realmente muitos profissionais da educação venham receber um recurso realmente vultuoso. Não sei se chega na casa dos milhões. Nós, advogados, pelo menos a imensa maioria dos que eu conheço, nós temos um preceito que acho que rege a nossa conduta profissional. Se eu entro com uma ação, estou falando de advogado particular ou advogado público, se eu entro com uma ação e aí o meu cliente, para quem eu entrei com aquela ação, vem me perguntar qual que é a chance de eu ganhar essa ação? A regra básica é 50%. Não sei, você pode ganhar ou você pode perder. É 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Quando a gente entra com uma execução, como no caso dos precatórios do Fundef, do extinto Fundef, é 50% de chance de ganhar o valor, é 50% de chance de perder, porque a União pode ganhar. Então, seria, na verdade, nós, advogados, que atuamos estritamente dentro da técnica processual nessas questões, seria muito leviano de minha parte, e da parte da GE, trazer aqui um valor que será devido, trazer aqui, dizer quem que vai ser beneficiado com essas questões, e eu não quero ser leviano, eu acho que a gente tem que primar pela verdade, pela certeza, apesar da notícia não ser boa. Eu tenho que ser realista. Nós temos a execução, os valores estão postos, são valores públicos, talvez por isso muitos tenham conhecimento, mas eu posso dizer que os valores que estão na execução, a deputada Beatriz já citou, 6 bilhões 800. Esse é o valor que o Estado acha que tem direito de rever da União, no total, 6 bilhões 857 milhões 833 865 e 48 centavos, né? Eu até fiz um cálculo aqui, quem falou, né, que, na verdade, dá valor milionário, se você dividir isso pelo valor de servidores da educação, dá um valor aproximado aí de R$20 mil. Mas isso tudo, gente, é possibilidade. Não existe hoje certeza do recebimento nem integral desse valor, nem parcial, e realmente, se receber, se for o valor que for ao final de uma eventual perícia técnica definido pelo Supremo Tribunal Federal, vai ser um valor recebido em 40% no primeiro ano, 30% no segundo ano, 30% no terceiro ano.
Eu volto a insistir, deputada Beatriz, em relação então, às questões que foram colocadas até pela internet, em relação de previsão de receber e quem recebe. Não temos essa resposta. É esse o posicionamento, eu posso falar em nome meu, mas falando em nome da GE também. Tenho certeza que nenhum procurador chegaria aqui para você e falasse, nós temos 100% de chance, certeza que nós vamos receber 6.800.000. Não temos. Né? Mas, como eu disse antes na minha fala, isso são questões que são normais de processo civil, de execução. Impugnação, perícia, tudo isso. Demora? É provável ter esse ano? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Prefiro ser honesto do que ser depois taxado de coisas que estão fora do parâmetro normal. É 50% de chance, tempo. Não sei quem, também não sei. Não sei quem, porque eu não sei se eu vou receber o valor. Né? Se o Estado vai efetivamente receber esse valor na ação. Queremos receber? Óbvio que queremos. Né? O Estado quer, os profissionais querem, todos nós queremos aqui nessa sala, mas são possibilidades. Em relação à demora, em relação à execução, toda execução tem riscos. Se o Estado entra com uma execução com um valor exacerbado, com um valor equivocado, ele paga por isso. Né? Ele pode ter retenções e ele pode ter também deduções de cobrança de custas, de honorários, de perito, honorários de advocatícios. Então, para você fazer uma execução, você tem que ter muito cuidado. Quando a execução é de valor pequeno, o setor de cálculos da advocacia faz isso assim rapidamente. Né? Nos 60 dias, a gente fica esperando o processo e eles fazem para a gente, porque o volume de demandas no setor de cálculos, nós temos apenas 12 técnicos para fazer cálculos de milhares de ações, tanto em que o Estado é réu quanto que o Estado é autor. Né? Na área tributária, na área administrativa, tudo passa por esses 12 técnicos. Então, o volume de trabalho deles é realmente enorme. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na advocacia em 2002, nós tínhamos um técnico para fazer tudo isso. Hoje nós temos 12, e não estão dando conta porque a judicialização é crescente no país como um todo. Né? O Brasil é campeão mundial de judicialização. Isso é uma estatística recente. O Brasil é o país que tem mais processos judicializados no mundo. Então, demorou 2 anos? Demorou, mas a gente fez com muito critério para tentar evitar o menor problema financeiro para o Estado na eventualidade de um equívoco. Foi o tempo que a gente adequado? Não sei, mas foi o tempo que foi necessário para se fazer. Né? A gente estava, em 2020, num período complicado de trabalho online, né? Pandemia, então, isso atrasou, efetivamente, atrasou. Né? E o cálculo, como eu disse antes, não era um cálculo simples de ser feito, como o cálculo de outras demandas mais comuns. Né? Essa é uma única ação, e aí eu não sei se eu tinha respondido a pergunta sobre precatórios de Fundeb e precatórios de Fundef, não. Que eu tenho conhecimento, que eu acho que a Advocacia Geral do Estado tem contra a União, é apenas essa ação, a ACO 722, que discute os precatórios do Fundef. Quanto ao Fundeb, eu não tenho notícia, deputada Beatriz, da existência de ações em relação à ausência ou repasses a menor dos valores devidos ao Estado de Minas Gerais. Bom.